Bem, sejam todos bem-vindos a esse estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 4 da segunda parte, e esse capítulo é muito importante porque ele fala da prece, né? A prece é algo que é muito importante em nossa vida, mas muitas vezes não damos o valor devido à prece, né? Eu posso dar o meu testemunho, que eu só entendi o valor da prece quando eu comecei a trabalhar no esclarecimento com os espíritos. Por quê? Porque muitas vezes, quando vinha um espírito muito difícil, daqueles que querem se debater, querem atacar, quando a gente fazia a prece, eles ficavam em silêncio. E depois de ouvir a prece, de alguma forma se acalmavam, né? Então a gente percebe que a prece tem um poder muito grande. E a gente aqui na Terra ainda não sabe avaliar isso, né? A prece é um ato de adoração, né? Quando a gente faz uma prece a Deus, a gente se aproxima, se comunica com Ele, né? A gente pode fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, né? E a prece do coração é aquela que é a melhor de todas, né? Não aquela que a gente faz com os lábios, mas com o pensamento. E o essencial não é orar muito, mas orar bem, com o coração. Mas vamos ver aqui o que a Sueli fala sobre a prece. Através do tempo, o ser humano tem buscado comunicar-se com as potências superiores. A princípio, apenas pelo temor, e depois, por meio de diferentes formas de adoração, que expressam as várias fases evolutivas da humanidade. Do politeísmo ao monoteísmo, até os conceitos contemporâneos acerca de Deus, muitos rituais foram sendo criados na tentativa de agradar ao poder supremo. Alcançando maior progresso intelectual e maturidade, compreende então que, para a melhor comunicação, deveria conversar com Deus e apresentar-lhes os seus pedidos, promessas, propor trocas, etc., de conformidade com o nível de entendimento de cada povo e de cada época. Mas o que significa orar? Orar vem do latim ores, que quer dizer boca. Orar é abrir a boca para falar com Deus. A doutrina espírita esclarece que a oração é a manifestação da alma buscando a ligação com Deus. É a forma de comunicação com o Pai. Para a imensa maioria das pessoas, orar é apenas pedir algo ao Criador, né? Nós estamos sempre pedindo, e muitas vezes esquecemos de agradecer. Agradecer pela vida, pela saúde, pela possibilidade de estarmos encarnados. Assim, só se lembram de orar quando estão frente a um perigo ou diante de uma situação difícil. Quando tudo vai bem, é quase certo que se esquecem de fazê-lo. Para os indivíduos espiritualizados que já despertaram para uma realidade transcendental, orar não é um ato, e sim uma atitude. Orar seria como a respiração da alma. Seria o ser humano consciente da sua essência espiritual, buscando a comunhão com o Pai. Muitos cientistas, médicos e terapeutas da atualidade reconhecem o valor e o poder da prece em relação à saúde física, mental e espiritual do ser humano. Uma expressiva corrente da área médica, em pesquisa recente, concluiu que a oração, quando cultivada regularmente, fornece
e fortalece o sistema imunológico. Possivelmente, você já teve alguma experiência neste sentido, cujo resultado foi surpreendente e extremamente benéfico. Possivelmente você pensou ser apenas uma coincidência ou um conjunto de circunstâncias que contribuíram para alcançar este resultado. Na realidade, as pessoas querem se enganar, né? Mas a eficácia da prece é algo muito importante, principalmente para quem quer restabelecer a saúde, né? Se ela não restabelecer a saúde, conforta. Continuando, mas na realidade tudo aconteceu porque você ou alguém orou profundamente e sintonizou com as fontes do bem e do amor, equivalendo a dizer com a bondade divina, e desta recebeu as sublimes potencialidades que foram canalizadas para o alvo a que se destinava. O conceito espírita acerca da oração difere das demais religiões, porque expressa uma visão mais profunda e ampla, transcendendo assim o que habitualmente se entende sobre este tema. Os efeitos da prece, principalmente quando praticada com regularidade, são imediatos e perfeitamente identificáveis. Todas as religiões recomendam a oração, e esta, quando proferida com sentimento, quando exprime um grito da alma, quando expressa uma súplica feita com profunda fé, se eleva e, num impulso vertical, alcança os planos espirituais superiores que respondem derramando sobre aquele que ora bênçãos de luz, de paz e de força e coragem. Nós podemos entender também e ter a certeza de que em quaisquer lugares onde se faça a prece, ela será ouvida. Então, nas igrejas existem espíritos coletando as preces. Vamos dizer assim, nos templos religiosos de qualquer ordem existem espíritos anotando as preces. Em lugares sagrados, que nós consideramos sagrados e santos, por exemplo, onde está a estátua de Jesus, no Rio de Janeiro, existem espíritos anotando. Nos santuários, sempre existem espíritos anotando as preces. Bem, mas continuando. Entretanto, quando a oração é apenas uma fórmula decorada, repetitiva, quando não expressa um profundo envolvimento do ser, quando aquele que ora propõe a Deus trocas, se o Senhor me der isto ou aquilo, e eu farei tais coisas, ou pede favores materiais especiais, estas súplicas permanecem no plano horizontal da vida terrena, ou seja, não chegam até o mais alto, né? E não adianta querermos fazer barganha com Deus ou com os espíritos, né? Isso é fruto da nossa ignorância ainda. Inumeráveis são os casos de súplicas em favor da saúde de enfermos, em que a resposta positiva se faz presente quase que de imediato, evidenciando assim a ajuda dos espíritos de luz e o mérito dos enfermos e de quem ora. O poder da oração resulta de uma associação entre aquele que ora com fé e determinação e o mundo espiritual com o qual sintoniza. A pessoa está orando, ela emite vibrações e energias que são intensificadas pela ação da espiritualidade superior. Esta seria como uma bateria de alta voltagem, os espíritos de luz, que posta em contato com uma de voltagem inferior, a pessoa que está orando, elevaria o seu potencial
conferindo-lhe um poder acima do que ela possui por si mesma. Em suma, é o poder menor sendo intensificado pelo poder maior da vida. E como funciona esse mecanismo? Se o indivíduo está em prece, está rogando pela própria saúde, desculpe, por exemplo, recebe altas cargas vibratórias energéticas que irão beneficiá-lo de maneira completa. Se está intercedendo em favor de alguém, também recebe, pois esta carga luminosa o envolve e, associando as suas vibrações com a dos bons espíritos, irradiam-na na direção desejada. A prece, quando cultivada com regularidade, propicia à pessoa uma aura de energias positivas e o seu lar igualmente passa a ter uma psicosfera saudável. Isto vai formar defesas espirituais para ela e seus familiares. Aqui a gente tem que fazer uma alusão ao Evangelho no Lar, né? Que é uma forte vibração que a gente faz sempre naquele mesmo dia da semana, no mesmo horário, e vai acontecer exatamente isso que a Sueli colocou aqui. Vai propiciar para a casa uma psicosfera saudável e luminosa, não permitindo que determinados espíritos inferiores entrem na residência. E é muito salutar para todos aqueles que moram na casa. Mas continuando, especialmente os que se dedicam à mediunidade, devem adotar a prática da prece a fim de manterem uma sintonia altamente benéfica com os mentores espirituais. Às vezes, as pessoas alegam ter dificuldade em se concentrar e até mesmo em orar. Se este é o seu caso, saiba que tudo é uma questão de disciplina e compreensão acerca do ato de orar. Nas preces decoradas pode haver uma tendência do pensamento em se dispersar ou ficar divagando. O contrário ocorre nas que são pronunciadas como uma conversa com o Pai Supremo ou como um apelo profundo que brota do coração. Jesus legou à humanidade uma oração a mais completa e perfeita que existe, o Pai Nosso. As pessoas, todavia, decoram-na e, quando oram, não sentem a força que cada uma de suas frases transmite. Assim, é imprescindível que, ao orar o Pai Nosso, a pessoa compreenda o seu real significado e sinta-o emocionalmente para entrar em sintonia superior com as fontes do amor que dinamam de Jesus. Emmanuel afirma que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagem estas que ascendem às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais, comumente, recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Experimente, por exemplo, a partir de agora, exercer o seu potencial interior, dirigindo-se a Deus
numa oração plena de gratidão, pois é preciso também agradecer as bênçãos que temos recebidos. Esteja certo que, ao fazer a sua súplica, agradecer ou louvar a Deus, você estará recebendo de imediato a resposta de amor e de paz de que tanto necessita. Aí ela faz uma última observação. Quando oro, entro em sintonia com o poder divino. Sinto a energia cósmica fluindo em todo o meu ser, no ritmo da respiração. É o hausto do Pai a me sustentar, impregnando todas as minhas células para que vibrem harmoniosamente e me propiciem saúde. Sinto que o amor deste Ser Supremo me invade e por isso também sou capaz de amar profundamente a mim mesmo e a todos os seres. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e pratiquem a prece. Muito obrigado.